que não está muito preocupado com ciência, com questão teórica, com precisão histórica. Então ele coloca graves problemas. Porque quando Kardec conhece os fenômenos, já existiam algumas coisas estabelecidas, que aqui ele coloca como sendo Kardec quem descobriu, quem inventou, e não foi. Então já se sabia que eram espíritos, não foi Kardec quem descobriu. O fenômeno já tinha avisado através das comunicações que eram espíritos, não foi com Kardec. Depois ele vai falar, logo nós vamos ver, ele vai falar que Kardec foi quem colocou um alfabeto para os espíritos falarem através das batidas. Não foi, isso já tinha. Depois ele diz que a questão da cesta de bico que os espíritos aconselharam, só que isso foi antes de Kardec chegar, ele coloca como sendo algo para Kardec. Então há uma imprecisão que demonstra que ele não conhece a fundo Kardec. Só que por que isso é grave? Porque é o principal nome do movimento espírita atual. Tanto que ele foi escolhido para ir para um podcast desse tamanho. É como se a gente tivesse um evento mundial de alguma ciência e a gente julga que os que estão lá são os melhores. E aí a gente vê tem alguém que é do primeiro, segundo semestre. Então isso tem uma gravidade, né? Então esse ponto é muito crítico a fala dele. E a gente vai ver mais alguns aí com coisas. Ele comete erros grosseiros quando ele começa a falar em Kardec. E isso a gente não pode deixar passar. Porque aí é faltar com a verdade histórica e teórica, né? E ele comete esses erros grosseiros. Passo para vocês. Eu concordo com o Michel. Como eu falei, né? Eu acho que quando a gente vê o relato dos fenômenos espíritas sendo apresentado num podcast como esse, num primeiro olhar bem distante e pouco rigoroso, né? Sendo benevolente aí com a fala, é interessante ver. Né? Então ele traz lá o relato das mesas girantes, como os fenômenos evoluíram, até chegar na publicação de O Livro dos Espíritos, que talvez seja o ponto alto aí desse momento da fala dele da progressão dos fenômenos. Então, numa visão geral e bem condescendente, digamos assim, é interessante ver os fenômenos ali apresentados. Mas, ainda assim, a gente vai mencionar aí os erros, né? O Michel vai mencionar os erros que ele comete, mas é aquele feijão com arroz espírita, aquele senso comum espírita de que não, mostrando mesmo que não conhece, né, da história do espiritismo, cometendo muitos erros graves mesmo. Não, um ponto que eu queria falar, né? A gente pensou, quando a gente foi fazer a live, em citar os pontos bons também do podcast, né? Porque isso é uma crítica, né? Você analisa os pontos bons, os pontos maus, só que para o movimento espírita brasileiro, a crítica em si já é algo ruim, né? Então, mesmo que você mostre os pontos bons, eles vão ficar melindrados de qualquer modo, né? Então, você vê o que aconteceu aí com a transmissão, mesmo a gente apontando pontos bons, pontos ruins, o melindre vai acontecer de qualquer modo, porque não existe a ideia de crítica, né? A crítica necessariamente é falta de caridade. Então, realmente não é uma ciência, né? Onde não tem debate não é uma ciência, é uma religião dogmática, só isso, né? Que aí a religião entra política, entra poder, enfim. Vamos ver se depois eu vou poder repostar no meu canal, se não vai acontecer nenhum problema, né? Mas que bom que a gente conseguiu transmitir nos outros, enfim. E né, ele se refere a Kardec como sendo cético, né? E me recordo de certa feita de um estudo que eu participei, usaram essa ideia de que Kardec não acreditava em nada, então ele era praticamente um ateu. Atribuíram a ele esse ceticismo, mas não entenderam que a gente tem que pegar o significado da palavra e tentar buscar compreender onde como vamos aplicar esse significado, essa palavra. Kardec é um homem de ciência, racional.
né? Então, claro que no primeiro momento ele iria investigar, né? Por mais que os fenômenos já estavam ocorrendo, e a gente vai ver isso na introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec vai falar sobre isso, mas um homem de ciência, ele vai investigar sempre. Então, né, atribuir a ele o ceticismo seria, primeiro, explicar por que eu estou aplicando essa palavra quando se referindo a Kardec aqui no caso. Passo para vocês. Eu acho que dá para colocar o próximo, que está bem ligado a isso que a gente está falando, daí a gente comenta. Aí o professor Rivai chegou e falou assim, ô Mesa, eu vou colocar olha a inteligência do cara, eu vou colocar um alfabeto aqui. Posso colocar um alfabeto para você escrever frases? Se sim, 2 pancadas. Se não, 1, a mesa. Cara. Alguém estava querendo se comunicar, então. Aí ele pôs um alfabeto no chão e aquilo que era entretenimento de salão se tornou uma experiência. Então, eu até entendo, talvez, o raciocínio dele de querer simplificar, já que está falando para um grande público, que inclusive não é espírita, né? Só que aí que tá, há pontos em que eu não posso simplificar demais, porque aí, no fim, acaba descredibilizando a tese que eu estou defendendo. Então, esses pontos aí históricos, quando ele coloca dessa maneira, que não é verdade, não aconteceu assim, acaba passando quase uma visão ingênua, uma coisa mais inocente, que não tem a gravidade de uma grande teoria surgindo. Uma grande teoria estudada da melhor maneira. A gente vai ver ali na introdução do Livro dos Espíritos, naquela introdução ao estudo da doutrina, que é onde trata disso, já deixando aqui como referência para quem quer saber como aconteceu mesmo, a gente vai ver a genialidade de Kardec foi conseguir demonstrar que a teoria espírita era a melhor teoria para explicar aqueles fenômenos. Não foi uma coisa ingênua, ou que Kardec conversou assim como ele coloca. Não foi Kardec que estabeleceu o alfabeto para os espíritos. Então, essa maneira como ele escolhe aqui, nesse momento, aliás, em diversos momentos, ele escolhe ir para um lado muito... infantil não seria bem a palavra, mas tira o peso de uma credibilidade científico-filosófica que o Espiritismo tem. Não é que a gente tenha que falar difícil, complicado, não é isso. Mas a seriedade, a gravidade, a riqueza com que esse momento aconteceu, ele podia ter trabalhado melhor. Então ele foi por um caminho que empobrece a teoria, e colocando coisas que não são verdade, como esse exemplo que ele diz aí do alfabeto. Isso não aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Isso basta uma leitura simples das obras de Kardec para saber que não foi assim, né? Esses fenômenos você já tinha, né, antes, a tipologia, né, os fenômenos em si. Isso, como ele mesmo falou, veio das irmãs Fox e tal. Então, o que Kardec fez foi depreender desses fenômenos toda uma filosofia, toda uma ciência e uma filosofia, né? Que esse foi o diferencial de Kardec, né? A tipologia por sim, por não, a tipologia alfabética, nas suas diversas formas, você já tinha ali, né, dos fenômenos que vieram dos Estados Unidos para a Europa. O diferencial do Kardec, que é realmente o diferencial, foi depreender, né, disso uma ciência e uma filosofia, o que os demais pesquisadores da época não fizeram, né? Ou tratavam como curiosidade ou tentavam fazer uma ciência aos moldes da química ou da física, né? Kardec foi o único que conseguiu aplicar o método correto e depreender dali uma ciência e uma filosofia com controle universal, enfim, depreendendo dali princípios, né, e toda uma doutrina filosófica e moral também. E quando parte, né, do homem de gênio, como Kardec, como eu disse, um cientista,
Alguém vê um fenômeno, por exemplo, um fenômeno de efeito físico,